E aí, galera, tudo bem? Então, hoje, dando início à nossa jornada de conteúdos, o primeiro conteúdo dos 5 que estão planejados, organizados pela FEGESC e pelo Núcleo Floripa, é o de recrutamento e seleção. Tudo bem? Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre metodologia, estratégias, sobre o que a gente precisa fazer, o que a gente não pode fazer, como se portar, relacionado a todos os processos relacionados ao recrutamento e efetiva seleção. Então, pensando, né, em todos os 5 conteúdos que a gente pensou, recrutamento e seleção é o primeiro, justamente por quê? Porque a gente precisa de pessoas para a gente tocar nossas EJs, nossas entidades, nossa organização. E como todos bem sabem, todas as EJs, todas as organizações, entidades precisam de pessoas que estão totalmente linkadas a realmente recrutamento e seleção. Tudo bem? Então, beleza. Me apresentando um pouquinho. Eu sou o Andreas, então nasci em Floripa, tenho 22 anos. Eu fazia parte da EGEP, a ENJ de Engenharia de Produção aqui da UFSC. Então eu faço Engenharia de Produção Civil aqui na UFSC. Eu participei da EGEP por 1 ano e meio. Então, por que eu estou aqui no Bopex? É muito por conta da EGEP. Então, hoje eu estou aqui na FEGESC buscando realmente facilitar essa vivência empresarial de todo mundo. E estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Beleza? Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre recrutamento e seleção. Beleza? O que a gente tem que ter bastante em mente? É justamente que recrutamento é diferente de seleção. Todas as nossas estratégias, tudo que a gente for pensado, a gente tem que realmente diferir uma da outra. Tudo bem? Então, beleza. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que o recrutamento de pessoas tem que estar muito linkado com as necessidades da nossa EJ, da nossa entidade. Então, que a gente tem que pensar muito, tanto no presente, como ela está hoje, e também no futuro. E tudo isso embasado com metodologias para que a gente consiga estar realmente com embasamento, tá trazendo as melhores pessoas e as pessoas certas para a nossa EJ. Beleza? O que a gente está linkando ali muito presente e futuro? A gente tem que estar pensando quais são as reais necessidades que a gente tem hoje como EJ, quais são os desafios que a gente está enfrentando e quais são os desafios que a gente vai enfrentar. Então, também a gente está pensando no nosso futuro, está entendendo, pô, será que faz sentido a gente estar trazendo os mesmos perfis de pessoas que a gente já tem hoje na EJ? Ou realmente a gente precisa estar trazendo perfis diferentes? A gente tem que estar entendendo como é que a gente está lidando com as pessoas e, a partir disso, está trazendo realmente as pessoas certas para a nossa EJ. Não necessariamente a pessoa mais inteligente, mais capacitada, mais técnica, ela vai ser a pessoa que vai encaixar bem exatamente na nossa EJ. Tá claro para todo mundo? Tudo bem? Então, beleza. Seguindo, vamos falar um pouco sobre recrutamento. Então, sobre nossas estratégias de divulgação, o que a gente precisa fazer, o que a gente não pode, quais são as dores que a gente enfrenta no recrutamento. E também as etapas, como é que a gente vai definir isso bem certinho. Tudo bem? Então, tá. Conversando com diversas EJs, também a minha bagagem que eu já enfrentei na EGEP, por exemplo, que também eu participei da área de recursos humanos. As dores que a gente identifica bastante recorrentemente é a falta de direcionamento que a gente tem no recrutamento. Então, muitas das vezes, linkando um pouco com a área de vendas, por exemplo, que o Pedrão ele vai comentar um pouco mais à frente na nossa jornada de conteúdo, no recrutamento e seleção, tipo, no nosso processo seletivo, muitas vezes a gente não tem um direcionamento muito claro. Então, a gente realmente ataca para todos os lados, a gente tenta prospectar as pessoas da mesma maneira ou de maneira realmente diferente, e a gente não entende qual é a real necessidade que ele está tendo, o que ele está buscando, o que ele está procurando hoje como indivíduo. Então, você não vai prospectar, você não vai atrás de uma pessoa da mesma forma, de um calouro, da mesma forma que tu vai procurar uma pessoa mais para frente do curso, por exemplo. Eles estão buscando experiências diferentes, eles têm bagagens diferentes e dessa forma a gente vai estar realmente tendo que abordar de maneira diferente. Então, linka muito ali que a gente não consegue, às vezes, suprir a necessidade da graduação. Muito por quê? Muito porque a gente não busca, a gente não vai atrás das pessoas, entender o porquê
por que ela não está indo atrás da EJ, por que ela não se inscreveu no nosso processo seletivo. Tá claro? Então, a gente tem que realmente estar entendendo o que a EJ, o que a nossa EJ, ela consegue suprir na necessidade do nosso stakeholder principal ali, do nosso público-alvo, que são os alunos da nossa graduação. Tudo bem? Então, a gente entendendo o que ele está buscando, a gente consegue estar traçando algumas estratégias para a gente estar realmente captando ele e com assertividade a gente está retendo esses membros. Tudo bem? E por final, uma das dores é realmente indicadores, são números. Então, a gente entendendo quais são os nossos gaps, quais são as nossas falhas durante o processo, a gente consegue estar realmente canalizando os nossos esforços para estar melhorando os nossos processos cada vez mais. Então, por exemplo, se a minha EJ está tendo dificuldade por exemplo, converter o candidato lá da inscrição para realizar, sei lá, a entrevista final, eu tenho que realmente ver onde que está essa minha falha no processo. Eu não estou conseguindo gerar valor ao longo do processo para que ele se mantenha no nosso processo seletivo, para que no final ele realmente se torne um membro efetivo da minha EJ. A partir disso, entendendo aonde que os candidatos eles estão saindo do nosso processo seletivo. É na parte de dinâmica, é na parte da entrevista, é na parte, sei lá, da inscrição. Definindo dessa forma, pô, a maioria dos candidatos ela está saindo nessa parte aqui. O que eu estou errando nessa etapa para que nos próximos a gente consiga realmente não errar a mesma coisa, sabe? É aquela maneira. Se a gente está errando, que erre rápido. A gente não pode estar repetindo os mesmos erros de processos seletivos anteriores, por exemplo, porque a gente não estudou, porque a gente não tá vendo o que a gente está errando. Tudo bem, pessoal? Eu acho que a partir do momento que a gente identificou qual que é o nosso gargalo, qual que é o nosso erro, a gente consegue direcionar esforços para que a gente esteja suprindo esses problemas. Tudo bem? Então, beleza. Passando um pouco pelas dores, a gente vai para as etapas, então, do recrutamento. A gente também está vendo que tem uma parte também que parte para a seleção. Então, eu acredito que uma das principais etapas, se não a principal etapa, é a gente estar conseguindo definir responsáveis por cada etapa do processo. Então, definindo o responsável, e o responsável não é aquela pessoa que vai fazer tudo daquela etapa, por exemplo, mas sim aquela pessoa que vai garantir que os nossos esforços, os nossos resultados estejam sendo trazidos. Então, não é porque eu sou responsável pela etapa de entrevista, por exemplo, que eu vou fazer todas as entrevistas, que eu vou elaborar todas as entrevistas, que eu vou aprovar todo mundo, entendeu? Mas sim, eu vou garantir com que as pessoas que estejam na equipe ali me ajudando, elas realmente consigam executar aquilo que se comprometeram, tá certo? Definindo o responsável, a gente passa para a etapa de divulgação. Então, acredito eu que seja uma das etapas mais cruciais para quase todas as EJs, se não todas, para não generalizar, que é realmente aquela parte, pô, a gente não tem, a graduação não vê muito valor na EJ, ou eu não sei como que eu vou chegar nos graduandos, eu não sei o que fazer, eu não consigo trazer muitos candidatos para o nosso processo seletivo, então a gente está identificando, pô, se eu não estou trazendo tantos candidatos, o que eu posso fazer de diferente? O que eu fiz nos processos seletivos anteriores que não está agregando valor? Eu vou conversar com as pessoas, eu vou conversar com quem foi aprovado, com os meus trainees, até comigo, pô, o que me fez entrar na EJ? O que me fez fazer o processo seletivo? E também falar com aquelas pessoas que realmente, cara, não foram aprovadas e foram fazer um estágio, não foram aprovados e estão tentando o processo seletivo de novo. A gente está questionando realmente isso. O que está realmente gerando valor para aquelas pessoas estarem fazendo o nosso processo seletivo ou não? Ou por que ela não está mais fazendo o nosso processo seletivo? Por que ela fez uma vez e desistiu? A partir disso, a gente consegue identificar nossos problemas, nossas dores, e a gente está conseguindo atacar eles para a gente estar realmente trazendo mais resultados. Tudo bem? E aí a questão ali de avaliação e de follow-up. A de avaliação é realmente mais para a parte da seleção, então a gente vai falar um pouco mais para frente.
E o follow-up a gente também vai falar um pouco mais para frente, mas que também está linkado. O follow-up que é na questão a gente conseguir dar um segmento para aqueles candidatos que não foram aprovados nesse processo seletivo, mas que também faz parte do recrutamento. Então, ele não foi aprovado nesse processo seletivo, mas ele amadurecendo, ele tendo mais experiências, talvez no próximo processo seletivo ele seja um candidato ideal para a gente, um candidato certo, mas que a gente precisa manter um contato com ele para que ele realmente se sinta engajado, que ele veja valor na EJ e que ele realmente vá fazer o nosso processo seletivo posteriormente. Tudo bem? Então, beleza. Vamos para a parte de recrutamento, para a parte de divulgação, que é o que acredito eu que a gente tem algumas dificuldades. A gente tem que ter muito claro a estratégia de divulgação que a gente vai fazer. Então, a gente não pode, porque, por exemplo, na minha J sempre deu certo eu ir de sala em sala prospectar os candidatos, sempre tiveram muitos candidatos, mas não sei, no último ano, nos últimos 2, 3 processos seletivos já não está funcionando mais. A gente não pode ver o nosso processo seletivo, a nossa EJ como algo imutável. As pessoas que estão ali dentro, os graduandos, cara, é tudo muito mutável, é tudo muito volátil hoje no nosso mundo, né? Então, a cada vez mais as pessoas estão mudando, tanto dentro da EJ como fora. O mundo está realmente cada vez girando mais rápido e a gente tem que estar acompanhando isso. Então, não é porque que o nosso processo seletivo ele dava certo há 1 ano, 2 anos atrás que ele vai sempre dar certo. A gente tem que estar traçando estratégias realmente cada vez mais assertivas e que esteja realmente cada vez mais linkado com as pessoas, com o nosso público-alvo e com o mundo de hoje. Por isso, a gente precisa estar muito bem entendendo o nosso público, entendendo com quem que a gente está conversando. A gente tem que realmente traçar com estratégias muito claras. Se, por exemplo, faz sentido que hoje está rolando, sei lá, algum meme que todo mundo está muito participando, está muito engajado, por que não faz sentido a gente linkar com alguma coisa desse tipo, por exemplo? Não sei, algum conteúdo que está muito em alta, a gente precisa estar utilizando esses gatilhos ao nosso favor. Então, tá entendendo? Pô, tem alguma, sei lá, algum assunto interno da graduação que as pessoas veem valor, a gente precisa estar utilizando esses gatilhos para que as pessoas, para que o nosso público-alvo, aqueles nossos graduandos que a gente acredita que vão ser os futuros trainees nossos, vejam valor e realmente se engajem para executar, para participar do nosso processo seletivo, tudo bem? E a partir disso, levando em consideração aquele nosso último slide, falando sobre definição de responsáveis, toda essa estratégia e toda essa execução, ela não é feita por apenas uma pessoa, e sim um responsável que garanta com que todos aqueles que estejam comprometidos com isso executem de uma forma coerente e coesa. Então, é muito linkado com esse nosso último tópico de esforço e resultado. Não adianta a gente ter um esforço gigantesco e um resultado pequeno. Então, eu até acredito que nas próximas jornadas vão comentar um pouco sobre aquele gráfico de Pareto, aquele 80% de resultado para aquele 20% de esforço. Então, a gente precisa achar alguma maneira de divulgação que a gente não tenha tanto esforço, mas que ele vá trazer um resultado muito grande. Então, por exemplo, utilizando algum meme, algum conteúdo que esteja em alta, talvez ele traga um resultado bom e um esforço nem tão pequeno. Então, a gente tem que estar precisando tá bem visado nisso, assim, entender o que faz sentido, o que não faz, para que a gente consiga trazer uma divulgação coerente que esteja linkado com o nosso público-alvo, para que a gente consiga ter um processo seletivo com pessoas boas, pessoas certas, engajadas, e a gente consiga estar, então, avaliando elas da melhor maneira. Tudo bem? E como é que a gente consegue buscar um candidato cada vez mais certo? Porque hoje, no mundo de hoje, a gente não quer aquela pessoa com mais conhecimento técnico ou aquela pessoa mais com a melhor comunicação laboratória. A gente precisa estar encontrando um candidato que ele consiga ter uma mistura de tudo, assim, que ele também tenha boas experiências, mas que ele também tenha um potencial de aprendizado, de
de crescimento que a gente precisa estar notando isso. Como é que a gente pode ver? É uma palavra meio difícil ali, 3 palavras, Employee Value Proposition, um EVP, mas que a gente não precisa se prender nessas palavras difíceis, palavras em inglês, e sim o significado delas, o que a gente pode estar trazendo com elas. Que é realmente estar entendendo, cara, qual que é o valor que nossos membros, eles veem na nossa EJ. E também não só os membros atuais, mas ex-membros. Então a gente, cara, fazer entrevistas com atuais membros, ver pô, o que a minha EJ ela é diferencial de outras entidades, por exemplo. O que ela é diferencial, o que ela se diferencia de outros estágios, para a gente estar conseguindo entender. Pô, a minha EJ, ela proporciona um ambiente incrível de crescimento, de aprendizado. Eu gosto porque, sei lá, é mais descolado, ou porque eu tenho uma oportunidade de crescimento. Eu vou de trainee para diretor em pouco tempo, em que uma empresa de mercado não vai me proporcionar isso. Então, a partir disso, a gente conseguindo fazer entrevistas, tá entendendo nossos membros, os nossos ex-membros, a gente consegue cada vez mais entender qual que é a nossa imagem perante a graduação, perante membros, perante ex-membros, mas o que a gente pode estar usando de virada de chave, de gatilho para os nossos próximos candidatos, para a gente estar conseguindo utilizar nesse recrutamento de uma melhor forma. Tudo bem? Outra coisa, a gente não pode também ficar somente com os nossos membros, com aqueles aprovados no processo seletivo. É de fundamental importância que a gente entenda, faça uma pesquisa com candidatos que não foram aprovados, por exemplo. Entender. Às vezes a gente sabe, em EJ, às vezes a gente não consegue passar um feedback de uma melhor maneira, às vezes, entendendo com os graduandos, são pessoas que às vezes a gente não passa um feedback da melhor maneira, a gente não aprova ele de uma melhor maneira, e às vezes a pessoa ela fica um pouco magoada porque não foi aprovada, não entendendo o porquê daquilo. E é muito fácil, por exemplo, de estar falando mal para o resto da graduação sobre a nossa EJ, ou realmente não fazendo de novo o processo seletivo por alguma questão interna, uma questão pessoal. Eu acho que é de fundamental importância, então, que a gente vá atrás dessas pessoas, entender, pô, por que tu não tentou o nosso processo seletivo novamente? Por que tu acredita que tu não foi aprovado? O que tu vê de pontos positivos? O que tu vê de pontos construtivos da minha EJ? Para que a gente esteja também prospectando aquelas pessoas, a gente esteja atrás daquelas pessoas que também não foram aprovadas. Então, estar entendendo isso é de uma clara importância, para que a gente consiga abrir o nosso leque e esteja garantindo com que a gente traga os candidatos mais certos possíveis e a nossa divulgação, de novo, seja a mais assertiva possível. Além disso, por final ali, percepções sobre a minha EJ perante a todos os stakeholders, que seja aquelas, tanto os graduandos, tanto membros, tanto ex-membros, mas como empresas parceiras, nossos clientes. O que tu, por exemplo, tu tá fazendo um projeto muito legal com um cliente legal, com uma empresa que talvez a graduação veja como referência. Fala com o empresário, fala com o cliente, vê, cara, o que tu vê de diferencial que a minha EJ, que é a EJ que eu tô fazendo projeto contigo, tá fazendo na tua empresa. Um depoimento de um empresário vendo, eu vejo que o pessoal são universitários, eles são totalmente engajados, comprometidos com o resultado. Eu vejo que é uma oportunidade gigantesca que eles têm de colocar na prática tudo aquilo que eles estão aprendendo na graduação, já na graduação. Então, isso aí já agrega um valor sensacional para o pessoal ver, realmente a empresa júnior ela é uma oportunidade diferenciada que eu tenho na graduação e que eu posso estar realmente prestando processo seletivo e, quem sabe, estar na EJ no próximo semestre. Então, é basicamente isso. É algo simples de se fazer, não precisa ser algo muito complexo. Se quiser ser interessante, ser um processo que demore um pouco, que seja bem estruturado, mas é algo que dá para fazer rapidamente para que a gente inicie já nesse processo seletivo já desse semestre com a EJ. Ficou claro? Então, sobre recrutamento, divulgação, era basicamente isso. A gente vai seguindo agora para a parte de seleção. Então, como eu estou vendo aqui,
a parte da seleção. A gente vai falar um pouco sobre também as dores, como que a gente vai se portar, como ser o mais profissional possível, como que a gente consegue selecionar de uma melhor maneira os nossos candidatos. Então, como que a gente consegue avaliá-los da melhor forma. Às vezes a gente sabe que às vezes a gente vai estar avaliando, a gente vai estar selecionando pessoas que são nossas amigas, que a gente, sei lá, estuda junto. Então, pô, vou fazer entrevista com meu amigo que eu vou ter ela daqui meia hora. A gente sabe que às vezes fica um pouco difícil a gente separar esse lado profissional do pessoal, mas a gente tem que entender qual que é a nossa realidade, que a gente precisa realmente ser o mais profissional possível cada vez mais. Beleza? Então, falando um pouco sobre as dores da seleção. A gente tem que pensar que seleção não é só ir no processo seletivo, mas a gente está selecionando as pessoas que são o futuro da nossa CJ. A gente está selecionando as nossas futuras lideranças. A gente precisa, então, de um alinhamento cultural muito forte, que é realmente o que eu estava comentando antes. A gente não vai selecionar a pessoa mais técnica, mais inteligente possível, ou a pessoa mais desenrolada, que tem a melhor comunicação, mas que ela é totalmente desalinhada com a cultura da minha EJ. Qual que é o sentido? Trazer uma pessoa que ela é realmente muito inteligente, mas ela vai estar trazendo uma desarmonia no ambiente da minha EJ. Realmente não faz sentido. Então, um dos focos que a gente precisa ter na nossa seleção é realmente esse alinhamento cultural. Então, tá trazendo pessoas que estejam totalmente alinhadas com a minha EJ, estejam alinhadas com o movimento Empresa Júnior, tá trazendo pessoas cada vez mais éticas, competitivas no mercado, e que a gente vai estar agregando para o nosso time, tudo bem? Outras dores é a questão de falta de embasamento para avaliação. Então, a gente tem que estar estudando o nosso candidato, a gente tem que estar estudando metodologias para avaliá-los, porque não adianta a gente tá avaliando com o nosso conhecimento já prévio, porque a gente conhece a pessoa, a gente sabe que ela manda bem ou que ela manda mal, e eu vou estar pré-definindo isso. Não, a gente precisa estar trazendo metodologias, embasamentos que irão agregar na nossa avaliação, tudo bem? E também dores é a questão de evasão de membros. A gente sabe que hoje é uma dor na nossa federação, nas nossas EJs, a questão de ter uma equipe um pouco mais enxuta. Então, não é porque a minha equipe é um pouco mais enxuta que eu vou estar aprovando todo mundo que se inscreveu no meu processo seletivo. Porque a gente entende que tu aprovando pessoas que não estejam tão engajadas, não estejam tão alinhadas culturalmente, não estejam tão alinhadas com a minha empresa, elas em pouco tempo elas vão sair da empresa porque não se sentem identificadas. Então, a gente tem que estar pensando no futuro. Não pensar no agora. Não é porque minha equipe é enxuta agora que eu vou estar aprovando, sei lá, 20 pessoas no processo seletivo porque eu preciso de pessoas. E se essas 20 pessoas não são engajadas, cara, das 20, 15 pessoas vão sair da empresa porque não se identificam. A gente tem que estar muito claro isso. A gente precisa selecionar as pessoas certas. Tudo bem? Então, beleza. Como que eu devo me portar na parte da seleção? A gente tem que saber que cada EJ tem o seu processo seletivo, tem as etapas do processo seletivo. Então, tem EJ que faz dinâmica em grupo, tem EJ que faz dinâmica individual, que faz entrevista individual direto. Então, a gente tem que realmente dar uma generalizada nessa parte e ver realmente, cara, como é que eu devo me portar perante aos indivíduos, perante aos candidatos, que muitas das vezes são pessoas que a gente já previamente conhece, então que a gente precisa realmente ser cada vez mais coerente. Primeiramente, a gente precisa preparar nossa avaliação, então a gente precisa estar trazendo todo o embasamento necessário, que seja em conhecer um pouco mais a fundo as pessoas que estão prestando o nosso processo seletivo, entender um pouco mais delas é muito interessante, então saber qual a graduação que ela faz, qual que é o curso, por exemplo, para as EJs que tem mais de um curso, em qual fase que ela está, se ela faz algum extracurso, se ela faz algum estágio ou algo do tipo. Isso é bem interessante que esteja na inscrição. Mas também a questão de preparar a avaliação é estar entendendo quais as competências, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o que a gente está buscando num candidato, tudo bem? A questão das anotações, então,
isso aí eu acho que é claro para todos, que a gente precisa estar realmente anotando tudo, porque a gente está avaliando o comportamento das pessoas, comportamento dos indivíduos. E isso é de extrema importância, que a gente não deixe passar nada. Então, outra coisa, pô, é meio complicado avaliando somente uma pessoa do candidato. É sempre é importante ter visões diferentes relacionadas às outras pessoas para que a gente consiga trazer um embasamento cada vez mais embasado, né? O embasamento embasado é boa. Então, para que a gente tenha visões diferentes e que a gente não tenha algo enviesado sobre uma pessoa. Questão de profissionalismo, como eu falei, em qualquer atitude dentro da EJ, a gente realmente precisa prezar pelo profissionalismo, mas ainda mais um processo seletivo, tá entendendo que são as próximas pessoas que estarão na EJ, futuras lideranças, futuros trainees, mas entender também, pô, são pessoas que estão na graduação, normalmente a gente conhece, é muito importante que a gente consiga separar o lado pessoal do profissional. Então, isso cabe a nós, cabe a nós como EJ, tá trazendo isso cada vez mais à tona. E, por fim, a questão da comunicação clara e coesa. Vocês não estão como indivíduo. Eu não vou, quando eu realizei processo seletivo, eu não estava eu como Andreas, eu estava eu como minha EJ, eu estava representando a minha EJ. Então, ter uma comunicação clara e coesa, não só no dia ali da entrevista, no dia da dinâmica. Eu estou representando pessoas, eu estou representando a história que a minha EJ já percorreu. Eu preciso ser muito claro. E não é somente na fala, mas também, por exemplo, no edital de processo seletivo. Então, mostrar, pô, quais serão as datas, quais serão as informações necessárias que eu vou repassar. Não sei, eu tenho uma revisão tática, eu tenho um planejamento estratégico da minha empresa tal data, que é muito importante que os trainees participem. As datas de avaliações serão essas, as datas de inscrição até isso. Então, ter uma comunicação muito clara e coesa é fundamental para que não haja confusão. Então, eu lembro que, por exemplo, o semestre passado, quando a gente estava executando o processo seletivo lá na minha EJ, houve aquela época de greves. E a gente teve que adiar algumas datas, e era de extrema importância que a gente tivesse uma comunicação muito clara para que não houvesse confusão perante os candidatos e a EJ. Então, a gente precisa ter muito cuidado nisso. Tudo bem? Então, beleza. Como que eu vou selecionar o meu candidato perfeito? Porque a gente sempre vai querer o candidato perfeito e ideal para a nossa EJ. Acredito que a gente precisa avaliar diversos pontos, mas eu acho que 3 pilares principais é realmente essa questão de fit cultural, que é como eu falei, o quanto que ele é alinhado com a cultura da minha empresa. Então, pô, a minha empresa ela preza pelo profissionalismo, preza pela pontualidade, preza por pessoas que sejam realmente éticas. Será que faz sentido eu estar aprovando uma pessoa que ela é realmente muito boa no que ela faz, mas que está sempre se atrasando para as coisas? Ela sempre dá aquele jeitinho para trazer os resultados. Então, a gente precisa estar realmente alinhado. Então, poxa, eu vou ver quais são os valores da minha EJ, quais são os valores da minha EJ e o que se encaixa nas competências que eu tô buscando. Então, a partir disso, eu consigo estar avaliando o candidato de uma melhor maneira. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Também, outro pilar importantíssimo é a questão de potencial. Então, a gente não vai encontrar o candidato pronto para a nossa EJ. A gente realmente precisa, por isso até que existe o programa trainee, existe todo o ciclo dele dentro da EJ e ele vai sempre se desenvolvendo. Mas a gente precisa estar avaliando, qual que é o potencial que ele tem perante a estadia dentro da EJ. A gente também quer uma pessoa que se desenvolve, mas que ela também vai estar entregando o que ela se comprometeu, entregando os resultados que a gente deseja. Então, seja muito claro o potencial dela e identificar, poxa, ela traz os resultados, a gente acredita que ela traz os resultados que esperamos, ela é alinhada culturalmente e ela tem experiências, que é o terceiro pilar, experiências que comprovam isso. Então, identificar. Às vezes a gente pega pessoas que recém entraram na EJ, acabaram de sair do ensino médio
E não necessariamente essa pessoa vai ter passado por experiências, por exemplo, que trabalhou em algum local, pegou algum estágio. Mas identificando a proatividade dela, o engajamento nas coisas que ela realizou no ensino médio, isso já é uma comprovação dos pilares anteriores. Então, pô, ela teve uma experiência interessante no ensino médio, com Grêmio Estudantil, fez alguma atividade extracurricular, isso já vai comprovando e a gente vai estar avaliando com as competências que a gente busca, que é a questão das competências desejadas que está ali em verde, que é o que qualquer EJ está buscando, que são as competências que a pessoa, que o candidato perfeito ela vai ter para estar ingressando na minha EJ. Tudo bem? E como é que a gente vai estar avaliando as competências desejadas que a gente busca? Só dando um exemplo, a competência nada mais é que conhecimento mais habilidade mais atitude da pessoa. Depois a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, sobre a metodologia chá, ali que está mais em evidência. Mas realmente competência é tudo aquilo que a gente está visando nas pessoas. Então, a gente também vai desenvolver essas competências perante o ciclo que ela vai estar na EJ, mas a gente precisa de pessoas que, desde quando entra no trainee, ela vai estar trazendo resultados, quais for que sejam. Claro, a pessoa não vai ser trainee, no primeiro mês ela vai vender um projeto, vai executar um projeto extremamente difícil. Mas vão ter atividades no programa trainee que ela precisa entregar e que, para isso, ela precisa ter certas competências que a gente vai estar avaliando. Então, que seja, por exemplo, competência, trazendo exemplos de competência. Pô, competência que eu busco perante aos meus candidatos. Uma boa comunicação, uma escutativa, é uma pessoa que respeita os outros, é uma pessoa que consegue liderar, ela é uma pessoa que ela sabe ser liderada, ela respeita as outras pessoas. A partir disso, eu tenho algumas competências, eu trago exemplos de competências que eu vou estar avaliando. Isso na avaliação, realmente, na dinâmica, na entrevista que seja. Pô, escutativa. Eu vou trazer um exemplo de escutativa que eu tenho na minha J e que eu vou estar avaliando ela no processo seletivo. Que seja, pô, trazendo num papel, ela teve um exemplo de escutativa no momento que ela ouviu o outro, ela entendeu a opinião do outro, ela respeitou a opinião do outro que estava divergindo com ela. Isso é um exemplo de que sabe ser liderado, que respeita a opinião alheia, que tem uma escutativa. A partir disso, dessas competências, trazendo exemplos, fica muito mais fácil da avaliação. E como eu falei anteriormente, tu não vai estar avaliando só uma pessoa só da DJ vai estar avaliando o candidato. É importante que tenham outras visões para que tenha essa visão compartilhada e a gente tenha mais embasamento para estar avaliando as pessoas. Tudo bem? E é interessante ali que eu comentei, dê pesos para a competência. Eu dei um exemplo, de 1 a 5. Defina os pesos, de 0 a 10, de 0 a 5, de 1 a 5, estrelinha, mais, menos. Mas é importante que seja nítido, que seja claro as competências da pessoa. Pô, a pessoa ela mandou bem agora na escutativa, mas depois o candidato que estava ali com ela falou um negócio e ela desconsiderou total. Ela mandou bem numa hora, mas mandou mal na outra. A gente tem que estar entendendo esses pontos e, tá balanceando isso, colocar na balança o quanto que realmente cada competência está intrínseco nessa pessoa, o quanto que ela pode se desenvolver. A partir de dando pesos, a gente está avaliando isso, fica mais fácil a avaliação depois. Porque acabou ali a entrevista, acabou a dinâmica, tu vai chegar ali com a tua equipe que está avaliando em conjunto contigo e realmente compartilhar a experiência. Pô, eu vou conversar com o meu amigo ali, com o meu outro diretor e falar, pô, nesse momento ela mandou bem nisso, nisso, nisso. Só que ele falou que na outra vez que ele estava avaliando ela não mandou tão bem nisso, nisso, nisso. E a partir disso vocês conseguem ter uma avaliação um pouco mais coesa e mais clara. Não sei se eu acredito que ficou claro para vocês. Está trazendo esses exemplos, trazendo as competências e está conseguindo avaliar elas, está trazendo pesos para cada competência. Isso facilita muito depois na avaliação e na seleção das pessoas. Tudo bem? Então tá. Como eu falei ali, da metodologia de competências ali, competências nada mais é que conhecimento, mais habilidade e atitude, a gente chega para essa metodologia chá,
que é de selecionar, de recrutamento, para recrutar as melhores pessoas para a nossa EJ. Então, como eu falei, o C de conhecimento é realmente o conhecimento que a pessoa já possui previamente. Então, é o conhecimento que já está intrínseco nela, seja por ela ter absorvido isso no ensino médio, extracurricularmente, porque ela fez algum estágio, ela teve alguma experiência, e esse conhecimento já está intrínseco nela. A partir disso, a gente avalia, pô, essa pessoa, ela tem um conhecimento muito bom nisso, mas será que ela consegue estar trazendo isso na prática? Ela consegue realmente trazer isso como uma habilidade dela? E aí entra muito a questão da habilidade, que a habilidade é realmente a habilidade dessa pessoa colocar esse conhecimento em prática. Então, essa pessoa, ela consegue trazer tudo que ela tem, todo esse conhecimento que ela tem em prática de uma maneira ativa, ou ela precisa, por exemplo, de um empurrãozinho, ela precisa de alguém que esteja ali do lado dela, incentivando ela a executar. Isso que tem que ficar muito, muito claro, assim, que entra no último ponto, que é a questão da atitude, que é realmente a proatividade dela tá conseguindo colocar em prática todo o conhecimento dela. Não sei se ficou claro para vocês que a competência é tudo isso em conjunto. Então, a competência é realmente a pessoa ter esse conhecimento, conseguir ter a habilidade de colocá-la em prática, mas ter a atitude de colocar isso tudo em prática. Não adianta essa pessoa ter a habilidade de pôr em prática, mas ela não tem atitude alguma e ela aprende todo aquele conhecimento nela. Então, isso que é importante a gente estar avaliando, assim. Então, tá trazendo as competências, a gente elencou todas as competências, elencou exemplos de como colocar em prática essas competências, e a partir disso a gente precisa estar avaliando isso. Tudo bem? A metodologia, ela é até simples, mas colocar em prática, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade. Mas acredito que com um pouco de estudo, depois eu posso passar alguns sites, algumas bibliografias para a gente estar estudando em conjunto. Vocês podem vir tirar dúvida comigo, tirar dúvida com o pessoal. Então, essa metodologia é interessante para a gente estar avaliando as pessoas e realmente estar vendo a proatividade delas, a habilidade que elas têm e o conhecimento que elas têm. Então, a partir disso, a gente consegue estar trazendo pessoas cada vez mais alinhadas culturalmente, pessoas cada vez mais preparadas, seja tecnicamente, seja de qualquer outra maneira que a gente esteja buscando, mas é muito importante que cada EJ entenda o que ela está procurando, o que ela precisa num candidato. É muito entender lá no que a gente voltou do recrutamento, ver aquela questão de, pô, o que a minha EJ está buscando? Minha EJ está buscando pessoas de tal forma, porque tem pessoas de outra forma na minha EJ. A gente precisa se complementar. Se a gente está trazendo pessoas muito iguais na EJ, talvez haja um choque e isso não seja muito interessante para a sequência da nossa EJ. Tudo bem, gente? Acredito que sobre seleção era isso e sobre recrutamento. A gente vai ir para o último slide, basicamente. Então, sobre o que a gente dá sequência disso tudo, que é relacionado aos aprovados e reprovados. Então, sobre os aprovados, vamos falar um pouco sobre os reprovados primeiro. Sobre os reprovados, é muito importante essa questão de follow-up. Não sei se ficou claro para todo mundo o que é um follow-up, que é aquela questão de dar um segmento para as pessoas, dar um segmento, então, tipo, ter uma abordagem com eles ao longo do semestre. Tu não vai falar com o candidato que foi reprovado no processo seletivo do semestre passado, só agora porque abriu o teu processo seletivo novamente. É importante que, cara, tu crie, sei lá, uma jornada, tu crie alguns pontos de contato, uns checkpoints, eventos, que seja, para que tu EJ esteja na cabeça dele ao longo de todo esse tempo. Para que, pô, ele foi reprovado no processo seletivo anterior, mas ele ficou o semestre todo pensando, pô, meu objetivo é entrar no EJ no próximo semestre, independente do que seja. Mas ele não vai fazer isso sozinho. É papel nosso, é papel do EJ, tá estando ali, ó, igual aquela questão do Jequiti no SBT do Silvio Santos, assim, ó. Tu lembra do Jequiti porque aparece aquilo ali, ó, do nada. A gente precisa estar à mostra, a gente precisa estar em alta para que as pessoas vejam o valor do nosso EJ. Massa? Cara, questão de feedbacks. Feedbacks, a gente sabe como o MEG como um todo preza muito por feedbacks, a maioria das EJs preza muito por feedback. Então, é muito importante que a gente estruture um feedback muito interessante para os reprovados.
que ele seja embasado, que é de tudo que a gente já passou, então seja na seleção, seja no recrutamento, tudo que ele fizer, a gente precisa anotar, a gente precisa ter uma gestão do conhecimento sobre o candidato. O candidato mandou mal nesses pontos, ele mandou bem em tais pontos, e é importante que seja repassado isso para ele no final. E também que seja junto com o follow-up, mande assim, tu mandou bem nisso, não mandou tão bem nisso, mas a gente acredita que tu tem a capacidade de se desenvolver muito rápido e a gente espera no próximo processo seletivo. E como eu falei, é muito importante que isso fique muito linkado com esse follow-up, com esse segmento que a gente dá para o candidato. E como eu falei, a maioria das pessoas que são reprovadas no processo seletivo, elas precisam estar voltando no próximo processo seletivo, que elas são os próximos juninhos, né? Os próximos empresários juniores que a gente está esperando. Então, acredito eu que a realidade de muitas EJs é que o candidato ele não seja aprovado já no primeiro processo seletivo dele, mas ele não pode desistir. Então, normalmente os candidatos eles são aprovados, sei lá, no segundo processo seletivo, terceiro processo seletivo que ele presta para a EJ, então que não pode desistir e é nosso papel que a gente se mantenha em alta, que a gente mantenha a nossa EJ com bastante valor. Tudo bem? Então, beleza, gente. Indo para a parte dos aprovados, a questão de feedbacks é a mesma coisa que eu falei anteriormente, eu não vou repetir, a gente precisa estar tendo um embasamento legal para que a gente consiga desenvolver cada vez mais as pessoas. E onboarding, a gente está falando bastante inglês hoje, né, galera? Mas é para a gente estar aí, exercitando bastante nossa mente. O onboarding nada mais é que como que a gente vai fazer com que o próximo trainee ele chegue. Então, que ele se sinta bem, então, que ele não se sinta isolado, desolado também. Então, essa questão é muita gente preparar uma jornada desde que ele é aprovado até ele entrar efetivamente na nossa EJ. Então, a gente precisa ter isso muito claro, ter esses pontos de contato muito claros, para que também, nesse meio tempo, ele não perca valor na EJ. Assim. É nosso papel, toda hora a gente está realmente gerando valor e mostrando nossa EJ em alta, para que o Juninho ele já entre bastante engajado na nossa EJ. Tudo bem? E como eu falei, a sequência disso é o programa Trainee. Então, hoje a gente não vai falar sobre o programa Trainee, mas está totalmente linkado com recrutamento e seleção. É o próximo passo que ele vai dar e é função nossa a gente preparar um terreno muito interessante para que também não haja uma quebra de expectativas do nosso candidato para quando ele vir a trainee, né? Então, a gente precisa ter isso muito claro e é nosso papel. Então, estruturar um processo bem legal para que a gente consiga também estar cada vez formando mais lideranças. Beleza, pessoal? Sobre o meu conteúdo era basicamente isso. Eu espero muito que tenha ajudado de alguma forma, pelo menos alguma pessoa aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem vir me procurar. Eu estou sempre aí no Slack. Só procurar meu nome, que acredito que atualmente eu sou o único Andras da federação aí, da FEGESC. Então, me procurem ali que eu estou realmente muito feliz e estou disposto a ajudar vocês. Tudo bem? Fico no aguardo aí e o próximo conteúdo acredito que vai ser muito interessante e a jornada vai ser muito massa. Fechou, galera? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Agradeço demais a consideração. Valeu, gente. Tchau, tchau.